tá? Márcio, sou filho da tu, Márcio Santiago. Tu já sabia quem tu eras, anos, isso não é de agora. As pessoas precisam de saber que isso não foi uma coisa de um dia para o outro. O filho da puta, mano, vocês os dois, vou cortar-vos a pino. Falaste com a minha prima, falaste, choraste, és panina, choraste. Querias fazer o coro, choraste e tal. Agora não estás a dar cara, né? Não estás a dar cara, mas vais dar cara, irmão. Tu, Márcio Santiago e Erickson Santiago, vocês estão fodidos, não acreditam. O que é vosso está guardado. Eu não quero saber o que o povo acha, ou o que as pessoas acham, não. Eu sei o que é que aconteceu e vocês sabem o que é que aconteceu. Mas ainda não sabemos o que é que vai acontecer daqui para frente. O que é vosso está guardado. Fui violada pelo Márcio Santiago. O meu nome é Jocelyn Anira, tenho 24 anos e no dia 14 de abril de 2023 fui violada pelo Márcio Santiago. Essa jovem que vocês estão vendo no vídeo é a Jussana, ex-namorada do Erickson do grupo Os Santiago. Ela é uma pessoa anônima e recentemente ficou conhecida na mídia por causa do vídeo que ela fez acusando o Márcio de abuso sexual. O Márcio, ele é membro do grupo Os Santiago. Segundo o que ela contou, ela sempre viveu a vida toda em Portugal e decidiu vir para Angola, Luanda, para começar a fazer um negócio. E lógico que não foi fácil para ela se adaptar e teve crise de ansiedade, e ela tinha como rede de apoio o ex-namorado e o Márcio. Segundo ela relata, ele lhe embebedou para depois forçar ela a ter uma relação sexual com ele. O relato dela é muito intenso, é muito forte, principalmente para quem já passou por algo parecido ou alguém que conhece uma pessoa que já passou por isso. E a mulher do Márcio deixou-me em casa. O Márcio manda -me mensagem e diz para eu ir ter com ele no restaurante, se não me engano é o SIC 15, na parte de cima do Quilamba. Eu fui, estava eu, mais pessoas, mulheres, homens, estávamos todos ali. Senti-me segura, claramente, que eu conheço o Márcio há anos, namorei com o Erickson durante muitos anos. E nessa bebemos, começámos a beber ali, fomos beber noutro sítio e assim foi. E eu já estava completamente bêbada. E eu não sou pessoa de esconder quando já não consigo beber mais, eu disse que já não conseguia mais, tinha que parar. Fomos todos para casa, o Márcio disse-me que tinha esquecido as suas chaves de casa com o seu amigo e perguntou-me se podia esperar na minha. Claramente, disse que sim, porque sempre frequentámos a casa uns dos outros, era super normal. E assim foi, o Márcio ficou comigo em casa e foi quando tudo começou. Antes de chegarmos em casa, até ele parou nas bombas para comprar mais seminovos, coisa que ele nem sequer bebe, mas encheu-me o saco com seminovos para que eu bebesse. Em casa já lhe tinha dito que eu não queria beber mais, que eu já estava completamente bêbada, acabei por vomitar. Ele segurou-me até no cabelo e foi aí que eu me deitei. Estávamos a conversar, eu já estava completamente bêbada, disse: Márcio, eu estou muito bêbada. E para que não haja dúvidas, como dizem sempre que a vítima vestiu isto, estava assim, estava assado, eu estava exatamente com esta roupa que vai até aos pés. Então não tem como dizer que se sentiu provocado ou algo do género. Ele já tinha a intenção de. Começou a tocar, eu já estava fraca, começou a levantar no vestido. Eu sempre a pedi para parar e ele não parava, eu comecei a chorar. Ele começou-me a limpar as lágrimas, a dizer para eu não chorar, que ele não me iria fazer mal, chamando-me de amor, e foi quando tudo aconteceu. Ele parou, eu fugi, fui para o quarto, mandei-lhe sair da minha casa, ele seguiu-me. Foi um momento muito complicado. Entretanto, ele lá saiu depois de muitos gritos, ainda me pediu para chamar o elevador, porque eu morava no 10º andar, claramente que eu não chamei. Liguei logo para o Erickson. Ele veio ter comigo, eu estava devastada, estava em videochamada com a minha irmã, estava a chorar imenso. Quando o Erickson me diz para eu ir me lavar, para que ele me levasse para a casa dele, é que eu dei conta que eu estava com um tampão, porque eu estava no final de uma menstruação, então aquilo entrou por completo. A minha sorte é que tenho os dedos muito compridos e consegui tirar o tampão, senão teria mesmo que recorrer provavelmente a uma cirurgia, porque aquilo entrou
tudo, nem o fio ficou de fora. Supostamente ele a violentou. Eu vou dizer supostamente por ser um caso que ainda não foi julgado, e se eu afirmar categoricamente eu posso ser notificado por difamação e calúnia. Então, como eu não tenho advogado, vou usar sempre a expressão supostamente. Segundo relatos, ela não foi a única vítima dele, e isso tem já acontecido com bastante frequência, e supostamente os amigos estão sempre a encobrir os atos dele, o que talvez supostamente lhe dê uma noção de também impunidade. Ele será preso? Ao que tudo indica, ainda não. E esse vídeo da Jussana é suficiente para servir como prova? Não. Por não se ter ainda provas palpáveis e as testemunhas também não terem se pronunciado para que se faça alguma coisa, então ainda não tem como ter um veredito final. E a justiça não se baseia em provas abstratas, mas sim em provas concretas. E por que eu acredito nas palavras da Jussana? A forma como ela fala, a forma como ela relata a situação e as pequenas provas que ela mostrou, para mim já são suficientes para eu cravar o meu veredito. E para piorar mais, o Erickson, o ex-namorado dela, que faz parte do grupo Santiago, também se pronunciou sobre o caso, dizendo o seguinte: não vou entrar em detalhes, mas posso garantir que a minha posição quanto a este assunto sempre foi clara. A prova disso foi o texto partilhado por ela no vídeo da denúncia, onde demonstra a posição de ser a favor de se avançar para as instâncias judiciais para que se faça justiça e se apurasse o verdadeiro culpado. Estranho agora é tentarem tirar tudo do contexto e colocarem-me numa posição de cúmplice. A situação em causa é de extrema delicadeza e penso que a via legal é a melhor para se esclarecer a situação. Sobre o Erickson, é um caso que não é complicado, também não é algo que é para se pensar muito. Imagina, o teu amigo supostamente abusou da tua namorada. Isso é caso de lhe cortajar. É caso de, logo que você vê as coisas, logo que você ouve, é irem logo para a justiça. Então agora não adianta ele choramingar e dizer assim: ah, mas eu falei, eu não sei o que. Não, pelo que a Jussana falou no vídeo, ele estava lá e não fez muita coisa, ele continuou lá. Por quê? Porque ele queria gozar da fama ainda de Santiago, e agora ele que queria ter tudo, agora já não tem nada, não tem a namorada, e supostamente talvez o grupo também vai acabar, porque é difícil um grupo permanecer depois desse tipo de acusação. E também o primo dela, a forma como ele falou de forma incisiva, de forma muito forte, dá a entender que sim, tem um grupo de pessoas que sabem o que aconteceu, mas não estão a dizer, talvez por terem medo de represálias ou porque não querem mesmo se envolver. Tá? Márcio, sou filho da tu, Márcio Santiago. Tu já sabia quem tu eras há anos. Isso não é de agora. As pessoas precisam de saber que isso não foi uma coisa de um dia para o outro. O filho da puta, mano, vocês os dois, vou cortar-vos a pin. Falaste com a minha prima, falaste, choraste, és panina, choraste. Querias fazer o coro, choraste e tal. Agora não estás a dar cara, né? Não estás a dar cara, mas vais dar cara, irmão. Tu, Márcio Santiago e Erickson Santiago, vocês estão fodidos, não acreditam. O que é vosso está guardado. Eu não quero saber o que o povo acha ou o que as pessoas acham, não. Eu sei o que é que aconteceu e vocês sabem o que é que aconteceu. Mas ainda não sabemos o que é que vai acontecer daqui para frente. Que você está guardado. E o vídeo do Márcio negando as acusações é um vídeo bem padrão de figura pública, não se aproveita quase nada, e ele dá aquela frase clichê que é: do quem me conhece sabe, eu sou pai de família, depois tem que colocar sempre Deus no meio. Família, eu sou o Márcio. Saudações a todo mundo, de acordo com o horário que esse vídeo vai chegar até a ti. Primeiramente, venho nessa nota a informar sobre as acusações que foram feitas à minha pessoa, da senhora Jussana. Primeiramente, pelo que ela disse no vídeo, algumas questões são verdadeiras, como que ele era ex-namorada do meu amigo e irmão Erickson e que eu acolhi em minha residência e meti no meu seio familiar. Meti no meu seio familiar porque eu agi como humano, agi como pessoa
e agir como alguém que tem um bom coração e dá o seu braço a torcer quando alguém está a passar por uma necessidade ou uma dificuldade. E eu acolhi a Jossana em minha casa porque ela estava a passar uma fase muito difícil, estava destruída, estava com depressão. Eu fui a pessoa que acolhi nesse momento mais difícil da vida dela cá em Luanda. Sobre os outros assuntos que eu fui acusado, eu vou preferir não frisar aqui nesse vídeo porque estou sob orientação dos meus advogados. Mas quem me conhece sabe que eu, Márcio, não tenho essa personalidade, não tenho esse caráter. E quem me conhece de verdade sabe, pela minha educação, pela minha base familiar, não me permite me envolver com uma mulher sem o seu consentimento. Nesse momento, até as palavras fogem, mas Deus sabe. E eu, Márcio, desde sempre, procurei preservar a minha imagem familiar. Pela alma do meu falecido pai, nunca quis decepcionar por coisa do gênero. E para a justiça e a sociedade em si, é difícil julgar um caso desse gênero, principalmente quando não existem provas físicas, em áudio ou vídeo. Então, são só palavras de uma suposta vítima contra um suposto agressor. E também tem um caso que não é raro pessoas serem acusadas de abuso injustamente, e também não é raro casos de agressores serem inocentados. Sobre a questão do abuso sexual cometido por figuras públicas, é um assunto complexo e também multifacetado. Não há uma única razão que explique por que algumas figuras públicas cometem esse tipo de crime, mas existem alguns fatores que podem contribuir para tal comportamento, como o poder e controle. Figuras públicas muitas das vezes têm uma quantidade significativa de poder e influência, o que pode levar a um senso distorcido de impunidade ou crença de que podem agir sem consequências. Em alguns casos, os agressores podem ter distúrbios psicológicos que os levam a cometer atos de violência sexual. A ausência de políticas públicas eficazes para prevenir e tratar a violência sexual pode contribuir para a perpetuação também desse tipo de crime. A tendência de não se discutir ou denunciar casos de abuso sexual, especialmente quando envolvem pessoas poderosas ou de confiança, pode permitir que o comportamento abusivo continue. E também é importante que vocês saibam que esses fatores que eu citei, nenhum deles justificam nem desculpam o comportamento criminoso, mas podem ajudar a entender o contexto em que esses crimes ocorrem. A prevenção e a resposta eficaz a esses crimes exigem uma abordagem mais holística que inclua educação política e sistema de apoio para as vítimas. Agora, por que razão ela demorou muito para fazer a denúncia? Segundo ela, os amigos fizeram chantagens emocionais, ela também estava com medo de que a denúncia não daria em nada e os próprios amigos evitaram o máximo com que ela não fizesse a denúncia. Foi para a casa de Erickson, foi quando todos souberam, os amigos dele, e acho que isso tudo foi de madrugada e já eram umas 6, 7 da manhã, em que o Erickson ligou para os seus amigos, os do grupo e não só, e por volta das 11 vieram todos falar comigo. Eu estava completamente desnorteada, porque tinha acabado de sofrer um abuso de alguém que eu nem esperava, e todos ali convenceram-me a não fazer queixa porque iriam resolver a situação, garantiram-me que aquilo não ficaria assim e para eu ficar na minha recuperação. Foi difícil porque eu estava em Angola, num país que não é meu, sem família, sem nada. Pensei sim várias vezes em suicídio, tentei uma vez. Depois continuei na casa do Erickson durante um mês, à espera que houvesse uma tal reunião em que falassem com o Márcio e que alguma coisa acontecesse, mas como toda a gente diz, isto é Angola, não vai adiantar de nada, não vais fazer queixa. Quis até fazer exames médicos, mas acredito que os amigos dele estavam com tanto medo do que pudesse acontecer, que só posteriormente é que eu descobri que as leis em Angola já mudaram e que se eu fizesse queixa no dia eu claramente iria preso, principalmente com exames médicos. Evitaram ao máximo que isso acontecesse. Eu, claro, não estava lúcida a ponto de pensar em tudo da maneira como estavam a fazer nas minhas costas. Quero acreditar que não tenha sido intencional, mas não tem como, porque eles protegeram o grupo e não me protegeram.
As vítimas de agressão sexual, geralmente, elas demoram ou hesitam para fazer a denúncia por estarem sempre preocupadas com possíveis represálias do agressor, especialmente se ele tiver poder ou influência sobre a vítima. O sentimento de vergonha ou medo, a vítima pode se sentir culpada ou responsável pelo abuso. A ausência de um sistema de apoio adequado, seja da família, amigos ou instituições, pode também desencorajar a denúncia. A desconfiança de que o sistema judicial não tratará o caso com a seriedade necessária, o medo de não ser levado a sério. O trauma associado ao abuso pode tornar difícil para a vítima reviver os eventos ao reportá-los. Em alguns casos, o assédio é tão normalizado que a vítima pode não reconhecer que foi vítima de um crime. Então, por isso é que é importante apoiar as vítimas de abuso sexual. E apoiar vítimas de abuso sexual é uma tarefa delicada e importante que requer sensibilidade e conhecimento sobre os recursos disponíveis. É muito importante dar voz e apoiar as vítimas de abuso, porque os efeitos do abuso sexual nas vítimas são profundos e podem variar de acordo com cada indivíduo. Geralmente incluem uma série de consequências físicas, psicológicas e sociais. Pode ter problemas de aprendizagem, falta de atenção e concentração, sentimentos de culpa, depressão, transtorno de estresse pós-traumático, baixa autoestima, agressividade, irritabilidade, ansiedade, medo, comportamento agressivo, isolamento, prostituição, uso ou abuso de álcool e outras drogas. É importante também que vocês saibam que o apoio psicológico é essencial para ajudar as vítimas a lidar com o trauma e amenizar essas consequências que eu citei. É essencial lembrar que cada vítima é única e pode precisar de diferentes formas de apoio. A paciência e a disposição para ajudar de acordo com as necessidades da vítima são fundamentais no processo de recuperação. É importante que se criem ambientes seguros e acolhedores, onde as vítimas se sintam confortáveis para falar sobre as suas experiências e buscar justiça. A educação sobre o abuso sexual são fundamentais para mudar a cultura do silêncio e promover a denúncia desses crimes. O vídeo da Jussana, ela falando e reportando sobre o caso, tá aqui no canal, o vídeo todo completo. Também tem o vídeo do Márcio. Então, nos vemos no próximo vídeo.